Vamos começar nossa última aula teórica dessa disciplina, tá? Eu acabei de postar no Google Classroom um aviso com as datas, tá? Vou até copiar aqui no chat para vocês. A disciplina está acabando, só tem mais 4 aulas, que é hoje, que a gente vai ver um pouquinho de teoria sobre acessibilidade, tá? Aí no dia 2, que é a próxima aula, a gente vai fazer uma prova teórica, tá? Sobre esse manual do EMAG. Vocês vão ter horário de início e fim, mas é uma prova com consulta, né? Vocês podem. Se você já tiver lido mais ou menos um pouquinho, quando você vê a pergunta, você sabe mais ou menos onde é que busca no documento. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo. Tá? E para quem está aqui assistindo a aula, já vai ter noção de boa parte do que vai cair na prova, né? É um conteúdo muito tranquilo, tá? Então, eu acho que todo mundo vai tirar nota máxima aí, tá? As notas, teve uma aula 4, que foi aquela manutenção do site com hospedagem. Aula 5 foi o áudio, então deu 5 pontos de trabalho e 5 com esse exercício, né, que eu chamei de prova, que na verdade é um exercício. E, enfim, eu coloquei data de início e fim para a prova, porque primeiro eu não elaborei ainda. Se eu conseguir elaborar essa prova antes, eu posso até disponibilizar antes, tá? Mas a data eu quero colocar para entregar até o dia 2, porque eu tenho que fechar as notas, terminar de entregar as frequências, viu? Quem está com exercício atrasado ainda pode entregar, para eu poder lançar a frequência, e fechar os diários, tá bom? Que aí tem a questão da recuperação. Como é que o aluno vai para a recuperação se eu não corrigir as atividades e não tem nota? Não tem como fazer recuperação. Tá? Alguma pergunta sobre isso, gente? Não. Então, tá bom. Arthur, você fez a recuperação, depois você me fala qual foi delas que fez, né? Eu tenho que dar um atualizado. Provavelmente eu não corrigi a recuperação. A prova, algumas vai ser de múltipla escolha, porque facilita demais na hora de eu corrigir, né? Eu já boto lá no Google Forms qual é a resposta certa, mas eu vou colocar algumas dissertativas, tá? Mas assim, vai ser bem tranquilo, tá, gente? Não se preocupa, não. Não, se preocupa sim, dá uma lida, né? Presta atenção na aula de hoje que já vai ser muito. Tá, eu fiz um slide. Eu tinha passado aquele questionário para vocês, né? Que naquele questionário é mais ou menos o que a gente vai ver hoje, só que eu tinha colocado para vocês escolherem um só, que o objetivo era vocês darem uma lida no documento, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre ele de novo. Eu vou compartilhar aqui a janela com vocês. Abrindo aqui rapidinho. Ai, coloquei para gravar. Coloquei. Compartilhar. Na janela. Essa aqui. Okay. Vocês já estão vendo aí a tela, então, né, gente? Sim, sim. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho sobre acessibilidade na web, mas focada naquele documento que eu passei para vocês, que é o EMAG, tá? Esse documento, ele foi feito pelo governo federal, tá? Com o objetivo principal dele focado nos sites do governo federal. Só que eu achei tão legal, porque assim, ele é um guia prático, né? E assim, tem tanta coisa na internet. E eu achei muito legal porque ele dividiu em tópicos e mostrando na prática o que faz. Que na verdade são pequenos detalhes. Eu confesso que esses pequenos detalhes eu nem sabia que era tão importante, né? Eu me considero uma leiga também na parte de acessibilidade, eu nunca tinha estudado. A próxima disciplina que eu for ministrar de novo, eu já vou ensinar os alunos a inserir imagem pensando em acessibilidade, já fazer formulário pensando em acessibilidade. Eu não vou deixar esse conteúdo de acessibilidade para o final, igual eu fiz agora, né? Eu vou fazer ao contrário.
E aí, o que o governo fez? Existe esse documento chamado WCAG, tá? Que ele é um guia internacional da W3C, vocês lembram que eu falei que é do consórcio W3C, para padronizar a nível internacional. Só que esse documento, ele é gigante, né? E ainda é em inglês. Então, o que o governo brasileiro fez? Ele resumiu e colocou de forma prática. Ó, gente, vocês vão fazer assim, 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 assim. Quando for inserir imagem, faz isso. Quando for fazer formulário, faz isso. Então, ficou muito prático, tá? Só que tudo que tem nesse documento é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que é a sigla, né? Que é como se fosse eletrônico, o M de modelo, acessibilidade e G do governo. Tá? Então, o objetivo dele é principalmente permitir que todos tenham acesso, né? Assim, tentar abranger o máximo possível, pelo menos a parte do governo, né? Então, assim, eles oferecem serviços para a população, então não pode excluir determinada parte da população, né? Obrigação deles fazerem com que os sites eles sejam o mais acessível a todos, tá? Então, esse EMAG não exclui nenhuma boa prática de acessibilidade do WCAG. Né? Eu peguei todas essas informações desse manual, tá, gente? E aí eu tentei resumir, mas mesmo resumindo, dei uns 40 slides e eu não consegui colocar tudo. Então, qual que é o principal objetivo aqui? Né? Como que as pessoas que têm limitações, elas vão acessar o computador, né? Eu estava vendo uma pesquisa que eu até falei na outra aula, né? Que 1/4 da população brasileira ela tem algum tipo de limitação, seja física, auditiva, visão, né? E aí eu vi uma outra pesquisa que desses 25 milhões de brasileiros, 70% geralmente passa a maior parte do tempo em casa. Tá? Então, por exemplo, vai estudar, prefere estudar pelo computador, né? Vai comprar, prefere comprar pelo computador, que é muito mais prático, né? Imagina uma pessoa que tem problema de visão, ter que pegar um ônibus para ir comprar um remédio. É muito mais prático, às vezes, comprar pela internet, fazer uma ligação, né? Ou comprar uma roupa, um tênis, né? Então, a inacessibilidade de sítios, eles excluem uma parcela muito significativa da população brasileira, né? Então, quando está voltado ao governo federal, não pode, né? Eles têm que ter acesso a essas informações que estão vinculadas na internet. Como que essas pessoas com limitações geralmente utilizam? Tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade com a parte motora vai usar o computador sem mouse, né? Vou usar só pelo teclado, pelo tab. Né? Então, aqui a primeira coisa que você vai fazer seu site, por isso que é bom você estar aprendendo isso no início. Você vai fazer um site profissional, tira o CSS, né? Eu vi muito sobre isso. Tira o seu CSS e aí você vai ver como que um leitor de tela vai fazer, como que vai ficar diagramado sem o CSS. E aí você vai tentar ir acessando pelo teclado, né? Você vai fazer um teste sem o mouse. Outro teste, tira o teclado. Outro teste, tira o monitor. Imagina, gente, desligar o monitor. É fantástico esse teste. Eu baixei um leitor de tela no meu computador, eu nunca tinha usado, eu vou mostrar para vocês. Gente, é muito interessante, né? Você se colocar, é a tal da empatia, você se colocar no lugar do próximo e você fazer um site. Você imagina você fazer um site, você desligar seu monitor e você tentar acessar o site. Eu achei fantástico, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu nunca fiz um teste desse num site que eu fiz. Né? E é uma coisa tão simples, como que eu não tinha, assim, não tinha visão de quanto que era importante, né? Desligar o monitor e eu ir tentando acessar pelo teclado para me ver como é que meu site ia ser navegado, né? E outra forma, você pensar em acessar o seu site sem o áudio, né? Então, se for, por exemplo, a questão do YouTube é mais complicado, né? Agora, se for um outro site de textos, que é igual geralmente o que a gente faz, é um pouco mais simples. Eu baixei esse leitor de tela aqui, só para me mostrar para vocês.
Ele, no momento que você está instalando, você já pode habilitar ele para ser utilizado na tela de login do Windows, né? Na hora que inicializar o Windows, ele já começa falando tudo, né? E aí, outra coisa que eu não conhecia, nunca tinha usado um leitor de tela, né? Você escolhe uma tecla, aquele dava a opção, por exemplo, do Caps Lock ou do Insert, né? E aí você ativa a partir dessa tecla. Eu achei super interessante. Vou testar agora se funciona. Mas eu vou deixar para fazer esse leitor de tela um pouquinho mais para frente. Outra coisa que eu não conhecia, existe várias ferramentas automatizadas para você testar o seu código. Então, eu fiz lá o meu site. Se eu já tenho uma visão de pequenos detalhes de como deixar ele mais acessível, eu também tenho ferramentas que ela vai fazer a verificação com base no código. Não é a mesma coisa do que um usuário está utilizando, né? Você fazer esses testes, desligar, de tentar navegar pelo teclado, é diferente. Mas ele te dá estatísticas, e isso pode ser muito bom, né? Ele vai fazer estatísticas, por exemplo, de desempenho. Essa aqui é uma ferramenta do Google, né? As ferramentas do Google geralmente são fantásticas, né? Ver se tem imagens que demoram muito a carregar, né? Se tem requisitos de acessibilidade, mecanismos de pesquisa. Ó, e aqui ele ainda dá umas notas. Ó. Opa, ele inclusive dá uma nota aqui, ó. Eu até baixei aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu baixei aqui ele é uma extensão, chama Lighthouse, é do Google. Eu vou entrar bem aqui no site e vou deixar ele G1 Tocantins, site de notícias. Vocês estão vendo eu abrindo o site, gente? Não, parou de compartilhar. Isso. Peraí. É porque eu acho que eu compartilhei só uma, não foi a tela inteira. Vou compartilhar aqui a tela inteira. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que ele testa a questão da acessibilidade com base no código. Essa ferramenta aqui, o Lighthouse, é uma extensão que eu baixei no Firefox. Tá? Vou testar essa página aqui do G1 Tocantins. Ó, ele é bem simples, gerar relatório. Vou deixar ele gerando relatório aqui. Deixa ele gerando relatório aí. Enquanto isso, eu vou ativar meu leitor de tela para vocês verem algumas coisas interessantes. Deixa eu ver se ele ativa. Vocês querem o Caps Lock? Ativou, não. Tem que abrir ele aqui, só um instante. É o NVDA, esse leitor de tela. Pronto, agora vai ativar. Estou usando o mouse ainda. Tá, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu estou com o leitor de tela. Eu quero ver uma notícia. Igual parecido com aquele vídeo que a mulher fez. Eu vou tentar acessar pelo Tab. Ó, ele tá... Vocês estão vendo que ele tá... Ele tá lá em cima, ó. Ó, ele já veio direto aqui no site G1 para o buscar. Devia ter contado, né? 7, 8, 9. Ó, o site aqui do G1, ele não tem essa acessibilidade
Ó. Até agora eu não consegui a notícia. Agora eu consegui a notícia. Nossa, já chega. Pronto. Chega. O que eu queria mostrar para vocês, gente? A importância dessas pequenas coisas que a gente está fazendo. Ó. Ali o site do G1, ele não leva tantas coisas em consideração em relação à acessibilidade. Ó, aqui o relatório do Lighthouse a respeito do site, né? Ganhou só 25% em relação à performance, né? Esse aqui não é nosso foco, e aqui ele fala, ó, tem que reduzir o uso do JavaScript. Ó, só o JavaScript aqui, 8 segundos. Ó, acessibilidade 80%. Tá? Mas aqui, ó, os botões não têm nomes. Olha que coisa mais simples. E aí, aqui, o que é legal? Ele já mostra aqui pra gente, ó, o que seria a sugestão do que seria fazer. Os links não têm nome também, ó. E aqui ele também já dá sugestões de como que seria, e ele identifica quais foram as notícias que não identificaram, mas ele deu uma nota 80. Mas por mais que dê uma nota 80, que seria bom, vocês viram tanto que era difícil chegar ao conteúdo, porque uma das orientações desse manual é justamente para começar pelo conteúdo, né? Porque a pessoa tem que percorrer todos aqueles menus para depois chegar no conteúdo. Então vamos continuar aqui. Então, o processo, isso aqui é tudo baseado naquele documento, tá, gente? Lembrando que a nossa prova agora é teórica. Então, o processo para desenvolver um sítio acessível são 3 principais passos, tá? A gente vai ver um pouquinho de cada coisa, é muito extenso esse conteúdo, então vou tentar resumir. Primeiro, seguir os padrões da web, tá? Que são do consórcio www. Seguir as diretrizes e recomendações de acessibilidade. E terceiro, que para mim é o principal, é realizar a avaliação de acessibilidade. Porque aqui nessa avaliação de acessibilidade tem a questão do bom senso. Igual eu fiz aqui, ó. Nossa, mas tá difícil de achar a notícia. Então, por que eu não coloco já um menu que vai direto para a notícia lá no início, quando a pessoa for com o leitor de tela? Eu vi também nesse documento que uma das principais preocupações deles nesse manual seria esse leitor de tela. Então, quase todas as recomendações eles citam alguma coisa a respeito do leitor de tela, que assim é mais fácil para o leitor de tela. Se você colocar isso, é mais fácil para o leitor de tela. Então, provavelmente o leitor de tela é um recurso que é usado por muitas pessoas. Esses padrões da web, eles criaram uma cartilha chamada PWG. Essa cartilha, ela é super interessante. Eu cheguei a dar uma olhada nela, vou colocar bem aqui no chat para vocês. E vou abrir ela aqui. Ó, nessa cartilha aqui, eles tentam colocar também de forma bem prática algumas coisas, ó, padrões web, que eu falei que era o primeiro, códigos em camadas, tá? Que a gente tem que seguir. O que é o código em camadas? É esse aqui, ó, gente. Oh, mas toda vez estou voltando. Código em camadas, que é o que a gente já fazia, né? Eu separar o conteúdo da apresentação e da parte de comportamento. A parte de comportamento a gente não estudou, que é o JavaScript, tá? Mas a parte de conteúdo, que é o HTML, a gente já estava sempre, praticamente foi esse bimestre todo,
separando conteúdo de apresentação. Por quê? Porque a pessoa que tem, por exemplo, que utiliza o leitor, ela quer só a parte do HTML, ela não quer a parte do CSS, né? A CSS é a roupa bonita, ele não quer ver a roupa, ele quer ver o conteúdo, né? Então, por isso que um dos primeiros testes que a gente faz para ver se é acessível é simplesmente tirar o CSS e ver o que está ficando de conteúdo, né? Então, nessa cartilha aqui também, ó, vou voltar aqui para o início. Ele fala também sobre padrões de CSS, tá? As chamadas de CSS, tem muita coisa, muita recomendação, ó. Utilize arquivos externos, que é o que a gente estava fazendo, tá? Limite as requisições HTTP. O que é as requisições HTTP? Quando você coloca muita imagem, muito script, muito vídeo, aí reduz o desempenho do navegador, né? Quando a gente fez o teste bem aqui agorinha, ó, que ele deu desempenho aqui baixo de performance. Por quê? Porque aqui ele fala que tem 8 segundos só de JavaScript, né? Aqui, ó, 8 segundos só de JavaScript. Então, a parte de comportamento pode ser melhorada nesse site aqui, tá? Frame a gente já quase não usa, evitar pop-ups, né? Frame eu acho que ninguém nem usa mais, né? Foi bem antigo já. Documente. Então, assim, isso aqui tem muita coisa legal. Ó, o URL deve ser amigável, por quê? Porque vocês viram lá que o leitor, ele começa lendo o nome da URL. Ele começa, a primeira coisa que ele faz é ler o URL. Aí, muitas vezes, se a gente não chegou a ver o que é isso aqui, ó, que é enviar o formulário com parâmetros. Acabou que não deu tempo, a gente não focou tanto. Mas isso aqui, para leitura, não, quem está ouvindo, não significa nada. Você está passando valores aqui na URL. Tá? Aqui é bem interessante, depois vocês puderem dar uma olhadinha. Para quem gosta dessa área, desenvolvimento web, vale a pena, porque são dicas muito simples e que você pode começar a fazer em todos os seus sites, porque a partir do momento que você aprendeu aquilo lá, você vai fazendo meio que automaticamente. Mas vamos lá, vou voltar para cá. O que eu achei mais legal nesse manual, né? Ele separou as recomendações por sessões, né? Lá no áudio tinha até um aluno me perguntando, para cada sessão tem várias recomendações. Por exemplo, na sessão de marcação tem 9 recomendações. Aí no áudio era para você escolher uma e você falar sobre aquela. Tá? Comportamento tem 11. Você escolhe uma. Tá? Na prova, provavelmente eu vou perguntar, pelo menos fazer uma pergunta de cada um, né? Marcação. O nosso principal, que foi o que a gente mais estudou, foi marcação, conteúdo e formulário. Tá? A gente viu um pouquinho de multimídia aquele dia lá, colocando áudio e vídeo, mas foi pouco, não foi muito. Comportamento, a gente quase não viu nada, né? A parte de comportamento. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Marcação. Tem 9 recomendações, né? Algumas a gente já faz, tá? Organizar o código de forma lógica, tá? Sempre que abrir e fechar, eles falam lá que é muito importante, por exemplo, tem tags que são compostas, abre e fecha, essa aí a gente sempre coloca. Agora, tem tags que ela não é composta, mas aí tem que ter aquela barrinha falando na tagzinha de fechamento que aquilo ali é o fim, tá? Então, ordenar de forma lógica e intuitiva, fornecer âncoras, que é esse aqui é o que eu falei, esse item 1.5 é que o site do G1 não faz, né? Fornecer âncoras para ir direto para um bloco de conteúdo. Ali não tem, né? Lá nesse manual do EMAG, ele fala até da barrinha da acessibilidade, né? Que você é um dos primeiros, começa lá, tá? Não usar tabelas para diagramação, né? No terceiro trimestre a gente fez layouts com tabela. Então, para acessibilidade, sites profissionais, a gente não usa tabelas para construir layouts. Né? A gente chama de diagramação.
A gente usa só CSS divs. Separar link adjacente, que é aqueles sublinks. Dividir as áreas de informação, isso aqui a gente fez muito, né? Que é construir os identificadores, cada um com a sua área, construir layouts, identificando o que é topo, o que é menu, o que é rodapé. A gente fez bastante isso. E o 9, que é não abrir novas instâncias, que é abrir as janelinhas, né? Por exemplo, a pessoa está navegando, aí quando ela clica em alguma coisa, abre uma outra janela, para a pessoa que não está enxergando nem viu que abriu outra janela. Tá? Vamos ver um pouquinho, principalmente marcação, formulário e conteúdo. Tá? Então, por exemplo, quando ele fala que tem que organizar o HTML de forma lógica, tá? Para a gente, isso aí que a gente já estudou HTML, de certa forma a gente já aprendeu de forma lógica. Tá? Então, por exemplo, se eu vou criar um menuzinho, igual ele dá aqui no exemplo, a pessoa usando P. Se eu sei para que serve o parágrafo, eu não vou usar o P, né? A gente já estudou. Então, como a gente fez vários menus, automaticamente, quando você for fazer, você já vai criar lista marcada, tá? Mas para quem não conhece ou para quem trabalha de forma amadora, poderia usar até uma tabela para fazer um menu, ok? Então, quando ele fala de organizar o HTML de forma lógica, é você usar a tag que é mais apropriada para aquilo, tá? Menu é uma lista, então a gente usa a tag de listas, tá? Ó, aqui ele dando um exemplo aqui só conteúdo, não tem nada, tá? E aqui ele também faz uma citação, que isso aqui, essa citação aqui, ó, facilita bastante no leitor de tela, né? O poder da web está na sua universalidade, ser acessadas por todos, independentemente de deficiência, é um aspecto essencial. Tim Berners-Lee. Quem foi Tim Berners-Lee, gente? Quem lembra? O pai do HTML? Muito bem, o Igor é fera, menino. Exatamente, é um grande professor. É o pai da HTML. Né? Então, ele já está antenado aí na questão da acessibilidade. Eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei só uns que eu achei super interessante. Por exemplo, o leitor de tela, ele enfatiza alguns níveis de cabeçalho. Eu não sabia disso, gente. Lembra que a gente estudou H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 é o maior, H6 é o menor. E eu sempre dava o exemplo de índice de livro, né? Que tem o capítulo e subitens. Os leitores de tela, eles utilizam essa hierarquia como forma de navegação. Então, por exemplo, eu posso ir pulando de um H1 para outro H1. Então, o EMAG, ele inclusive padroniza, por exemplo, notícias é H2, subnotícias H3. Aí pode facilitar na hora de você ficar buscando os tópicos. Eu achei isso aqui incrível, eu não sabia disso. Eu não sabia. Descobri agora. E eu não dava muita importância para o H1, agora deu outro sentido. Então, assim, quando você for colocar o título de uma notícia, em vez de você colocar a fonte com tamanho maior, você padroniza títulos H1 ou outro H2, porque o leitor de tela vai ficar pulando de um para o outro e facilita muito. Às vezes a pessoa fica navegando entre uma notícia e outra que ela quer ouvir. E para a gente que está programando, gente, isso aqui é fácil demais de implementar, não tem dificuldade nenhuma. Em vez de eu colocar lá um label, eu usar H1 e padronizar, isso é uma questão de organização. Então, para a gente que é programador, é uma coisa muito simples de aplicar. E a gente pensar que uma coisa tão simples pode facilitar a vida de tanta gente, né? Isso aqui, a questão da acessibilidade, eu vejo que às vezes é falta de informação mesmo. Eu tiro por mim. Olha aqui um exemplo que ele colocou lá na apostila, ó. Ele destacando o H1 e o H2, ó. O tanto que tem importância umas tags que a gente já estudou, que pareciam ser tão simples, e o uso dessas tags, elas se tornaram tão importantes, né? Ó, aqui o H3, ele está sendo utilizado para título de notícias, ó. O H2, ele está sendo utilizado como se fosse para menus. Ó, governo, mais médicos, comunicação. E as listas aqui, ó, que é os menus, tudo por UL. Outra coisa,
todo o site criado por divs com identificação, né? Ó, seção, o que é seção e o que é navegação e cabeçalho. É interessante. Isso aqui já não muda muito do que a gente já estudou. Tá? Uma outra recomendação: fornecer âncoras para ir direto ao bloco de conteúdo, que foi o que eu falei para você, que o primeiro link da página deve ser já o conteúdo. Tá? Então, por exemplo, eu não tinha essa visão. Então, o primeiro link que a gente colocava lá era o home, que era voltar para a página inicial. Por que não já ir direto para o meio, que é onde tem o conteúdo principal, né? É muito mais interessante, gente, do que ficar home. Já quero uma âncora para ir direto para o centro, onde tem o conteúdo principal do site, né? Para a gente que está programando, isso é muito fácil. Tá? A utilização de âncora pode ser disponibilizada atalhos por teclado utilizando o atributo Access Key nos links relevantes, tá? Então a gente pode colocar dentro do link esse atributo Access Keys para ele ir navegando para os principais. Esse aqui é um exemplo de barra de acessibilidade, né? Ó, eu coloquei lá no iniciozinho já da lista um identificador chamado atalhos, e no primeiro link ele já tem aqui, ó, um ID e para conteúdo. Isso aqui é uma âncora, tá? Aí, Access Key igual a 1. Então, esse aqui é o principal. Então, no tab, ele já vai primeiro. Quando eu for no tab, ele já começa por aqui, tá? E aí, ó, menu principal, Access Keys 2. E para busca, Access Keys 3. Interessante. Uma palavra só que a gente acrescenta. Recomendação 1.8, a gente não está vendo todas as 9, tá? Passando mais por cima. As áreas de informação, que esse aqui era o que a gente já estava construindo, a gente fez bastante isso aqui. Fez bastante não, fez um trabalho prático, né? E depois a gente fez uma alteração de um trabalho que o site também era dividido tudo assim por áreas, era tudo dividido, que era topo, que era menu, que era conteúdo, né? Ó, aqui na barra de acessibilidade, aqui no canto, ó, já teria um link para ir para o conteúdo, que é aqui a parte do meio, né? Então, quando ele tivesse o tab aqui, ele já viria aqui para o centro. Bem interessante. Recomendação 1.9, não usar pop-ups, né? Hoje a gente vê um pouco menos, mas ainda tem. Você entra no site e fica abrindo aquele pop-up chato. Tá? A pessoa que não está enxergando a tela não está nem vendo aquele pop-up, está só ouvindo, né? Que o leitor está contando. Ou a pessoa que tem dificuldade na parte motora vai ficar tentando fechar aquela tela. Professora, acho que tipo, hoje em dia pouco site, só mais anúncio mesmo, que tem esses pop-up chato. Nossa, tem muito. O Google até bloqueia. Graças a Deus. Mas ainda, se você entrar nessas lojas de compra e venda, quando vê que não, você está num site, ele está com outros pop-ups. Tem muito. Eu lembro lá de 2012, essa época, e era maldito na internet. Que qualquer site que você abria tinha 20 pop-up na sua cara. E é tão fácil de programar, gente, no JavaScript. Eu sempre usava nas minhas aulas. Outra coisa que não é recomendado, abrir novas abas ou janelas, tá? Continua no mesmo site, tá? Não é recomendado usar o atributo target, a gente usa no link, né? Quando a gente quer, por exemplo, coloca lá link, aí target igual blank, aí ele, quando a pessoa clica nele, ele abre uma nova janela. Mudança no controle do foco do teclado, entre outros elementos que não tenha sido solicitado para o usuário. Em relação ao comportamento, a gente viu pouco, isso aqui era a segunda área lá, tá? Mas eu coloquei aqui uma questão que eu achei super interessante, que eu também não conhecia, é que ao invés eu disponibilizar também as funções que é correspondente ao teclado, as correspondentes ao mouse, colocar ao teclado, né? Aí tem algumas funções que são específicas do mouse que possuem uma função lógica correspondente via teclado. Aí ele colocou aqui, por exemplo, on key down é a mesma coisa de on mouse down.
on key up, on mouse up. Eu posso colocar no meu CSS os dois, tá? On click, né? Quando a pessoa clica com o mouse, eu posso também colocar on key press, quando a pessoa pressiona, tá? On focus é quando, principalmente, a gente usa muito em formulário, né? Quando você tá lá, digite o nome, aí tá lá o cursor do mouse, digitando na caixinha, piscando na caixinha que é para a pessoa digitar o nome. É bem interessante. Outra recomendação, eu fiz isso, gente, eu lembrei demais, eu fiz uma vez um site do Pronatec, e aí tinha uma animaçãozinha, e eu botava um refresh nela, para a animação continuar. E aí não é recomendado, né? Eu lembrei na hora que eu usava exatamente isso aqui. Não deve ser utilizada marcações para redirecionar uma nova página com o uso do atributo HTTP com conteúdo refresh. Esse aqui é como se fosse o F5, não tem? Quando você pressiona F5 para atualizar, quando você está programando, aí F5, né? A gente pode colocar ele para ficar atualizando automaticamente. Eu já usei isso aí também uma vez, quando tinha vagas limitadas, aí eu colocava para ficar dando um refresh, para ficar sempre buscando no banco de dados qual que era o valor atual, né, das vagas, para quando a pessoa fosse clicar lá em cadastrar, eu já saber qual era o valor atual. Eu usei foi muito esse refresh. Em relação ao conteúdo, a gente estudou bastante em relação ao conteúdo. Identificar o idioma principal da página, uma coisa super simples, né, gente? E faz tanta diferença, tá? Que é, por exemplo, lá em HTML5, que era o que a gente estava mais usando, você colocar lá, ó, lang igual pt-br. Isso aqui a maioria dos alunos fazia, não todos. Tá? Então, assim, quando você vai começar a programar, você já criou lá o HTMLzinho, não, deixa eu colocar a linguagem. No final, acessibilidade são coisas muito simples que o programador faz. Eu não vi nada naquele manual que fala assim, nossa, como é complicado, isso aí vai atrasar meu projeto, eu vou demorar muito mais para desenvolver, porque eu quero fazer um site acessível. São pequenos detalhes que você adiciona no seu código, que na prática não faz muita diferença de tempo de programação. Outra coisa super simples que faz toda a diferença para quem está usando leitor de tela. Um título descritivo. O que é o título, gente? Você coloca lá HTML, read, título. Eu coloco lá o título e você coloca lá, página 1. Eles pedem para a gente colocar um título mais descritivo, informativo. O que é aquela página? Site de notícias, páginas de notícias do Tocantins. Usando bastante palavra-chave também, né? Exatamente. Para realmente, para quem está ouvindo, entender realmente o que era. Página de notícia do Tocantins. Faz tanta diferença para mim que está programando, colocar lá que é só do Tocantins? Não faz. Né? É uma questão de empatia também. E se vocês que estão começando já tiver essa visão, quando vocês estiverem fazendo, você já vai fazendo automaticamente. Porque vai ser a primeira coisa que eles lê é o título lá, porque ele começa lá de cima, né? O URL, o título da página, até para a pessoa saber em qual site que ele está. Né? Ele lê o título da página para saber, né? Qual que é o site que ele está. Recomendação 3.5, descrever links claramente. Tá? Esse aqui também eu nunca tinha parado para pensar, gente. Em todo lugar eu colocava clique aqui. Então, para quem está lendo, clique aqui não significa nada, né? Para quem está ouvindo. Clique aqui o quê? Né? Então, assim, não precisa colocar mais o clique aqui. Você já coloca. Quem está vendo já sabe que aquele textinho em azul com a linha embaixo é um link. Né? Quando você coloca o mouse em cima, você já sabe que é um link. Então, não precisa mais usar a palavra clique aqui. Eu achei fantástico. É até mais moderno. Você falar assim, não uso mais clique aqui. Eu já coloco diretamente o que a pessoa vai saber, né? Porque o leitor vai ler aqui, ó, clique aqui. Aí vai colocar redirecionando para um outro site, mas a pessoa não sabe o que significa clique aqui. E nesse outro link aqui, quando ele for ler o link, ele já vai falar, ó, saiba mais a respeito de acessibilidade. É diferente para quem está ouvindo.
Outra recomendação em relação ao conteúdo, que esse daqui foi o mais simples e o que eu achei que é mais impactante. Fornecer alternativa em texto para as imagens. Gente, é só colocar na imagem um atributo chamado alt. Eu já sabia o alt, mas eu não tinha visão da importância que esse alt tinha para uma pessoa que está usando um leitor. Não tinha noção. Porque aqui o que vai acontecer? Ele vai ler aqui, IMG, o nome da foto, aí ele vai falar aqui o que significa a foto. Se a pessoa não está enxergando, ela sabe que ali tem uma foto, mas o leitor vai ler para ele, né? Foto de uma bicicleta de carga verde com caixas laranjas encostadas numa parede. Gente, é fantástico para quem não está vendo a imagem. Descreveu de forma super resumida o que é a imagem. Para mim que está programando é difícil? Não. Eu inseri a imagem ali, vou publicar uma notícia. Inseri uma imagem, coloquei como é que é o nome da imagem, faço uma breve descrição. Isso aqui era para todo mundo estar fazendo. Muito simples, né? Outro exemplo, eu vi isso aqui muito no site do Plano de Saúde, né? Você usa imagens como se fosse banner e ele é menu, né? E aí, quando você clica em cima da imagem, ele redireciona para o que é. Mas a pessoa que não está enxergando, por isso que eu falei para você que esses guias, eu vi muito foco para o leitor de tela, principalmente e para usar pelo teclado, né? Ele colocou aqui, ó, dentro do link, ele colocou o link, e aí na imagem, tudo bem, eu estou usando a imagem para ser o meu menu, só que aí dentro da imagem eu coloquei o áudio, falando que aquilo ali é um guia de serviço, consulte serviços públicos de forma fácil, porque a pessoa que não está lendo, ela está ouvindo. E aí o que tinha escrito na imagem, eu coloquei aqui o texto alternativo. Então a pessoa vai conseguir entender o que é aquilo. Muito simples. Imagens que não transmitem conteúdo, ou seja, as imagens decorativas têm que ser inseridas tudo no CSS. Por exemplo, vou colocar a imagem de plano de fundo lá do meu site, como background. Então, eu não vou colocar ele no HTML, vou colocar ela diretamente lá no CSS, tá? Por quê? Porque o leitor não vai se preocupar com CSS, ele vai se preocupar com o conteúdo e só com as imagens que estão inseridas lá no conteúdo. Tá? Então, tudo que for imagem voltada para layout, a gente coloca sempre inserida através do CSS. Tá? Coloca lá como plano de fundo, background image, URL. A gente fez alguns exemplos assim. Outra recomendação. Isso aqui só são recomendações simples, tá, gente? Associar célula de dados a células de cabeçalho. Isso aqui, quando eu ensinei tabelas para vocês, eu também não tinha noção do quanto era importante para uma leitura para leitor de tela, né? Por exemplo, você está construindo a tabela, a gente usava lá table, tr, td. Eu cheguei a comentar com vocês sobre o TH. O TH é quando você vai destacar a primeira linha, que é os cabeçalhos, né? Então, você usando o TH, o leitor de tela, ele vai enfatizar ali a leitura, né, daquele cabeçalho. Inclusive, lá no manual, você consegue organizar a tabela, tem lá o de Tebuddy, que é o corpo da tabela, e depois tem a parte de totalizadores, que você consegue fazer isso com HTML5, que aí ele vai ler o cabeçalho e já vai ler como se fosse o totalizador, para facilitar a pessoa já enxergar o resultado e não ter que ler, porque muitas vezes se a tabela for extensa, você lê o cabeçalho, você vai lá para o finalzinho, deixa eu ver qual que foi o resultado, né? Você não vai ficar ouvindo linha por linha, você imagina você ficar ouvindo linha por linha para você descobrir qual que é o resultado da tabela. Então, no HTML5 é uma tagzinha só que você consegue ordenar essa tabela. Em relação à apresentação, que é a parte de design, tá? Isso aqui eu achei super interessante, tá? Inclusive tem ferramentas que trabalham para auxiliar. Próxima vez que eu for também, que eu for indicar ferramentas, não vou indicar mais aquelas que eu indiquei para vocês, né? Vou indicar essas que oferecem contraste. Tem que ter um contraste entre o plano de fundo e, por exemplo, a letra,
Porque, por exemplo, eu quero fazer meu site todo cinza, todo em tom de cinza. Então, fundo cinza claro, a letra cinza. Isso aí não oferece contraste, tá, gente? Então, para quem tem problema de baixa visão, ela vai mal conseguir enxergar aquele tanto de coisa cinza, tá? Então, o que é o contraste? Uma cor mais clara e uma cor mais forte, tá? O melhor de tudo é fazer um site mais branco, eu acho. Geralmente os sites mais profissionais são mais clarinhos de fundo, né? E a fonte mais escura. Preto com branco, então, é o melhor para enxergar. O pessoal daqui de casa tem problema de visão, né? A Tem? maioria. Aí é astigmatismo, miopia também. E é o que eles mais reclamam, que eu uso meu computador todo preto aqui. Aí quando eles vêm usar aqui, tá tudo escuro, é diferente do que eles usam. E tu já testou usar leitor de tela para eles? Não, aí que tá. Problema corrigir com óculos, só que tipo, é só ruim de enxergar mesmo, né? Entendi. Nada demais, não. Incômodo, né? Mas incomodativo, por causa do astigmatismo e tal. Mas é de boa. Então, esse contraste aí, gente, aqui eu coloquei lá, ele dá um exemplo, ó. Olha o tanto que é sucinto aqui, ó. Esse primeiro texto, fundo cinza, e o texto um pouquinho azul mais claro. Aí ele colocou aqui, ó, o primeiro plano de fundo, tá? Que é, no caso, a cor da fonte e a cor do fundo, tá? O segundo contraste, que é o contraste de 4 ou 5:1, que é o mínimo recomendado. Ele tem uma questão de 1 grau, né? Que é como se fosse a tonalidade. Quanto que tá diferenciando, tá? E aqui nesse último contraste, ó, de 7:1, que é o mínimo recomendado para um alto contraste. Muda muita coisa? Gente, não muda quase nada, né? Aqui é um tom de cinza e um tom de azul mais forte para o escuro. Tá? Um cinza mais claro para um tom de azul. Quando eu for fazer meu layout, muda tanto? Não muda não, gente. É uma preocupação mínima que você pode fazer e que pode fazer toda a diferença para quem tem baixa visão. Tá? Então, assim, são coisas muito simples que a gente pode fazer. Ele colocou esse exemplo lá também, a recomendação 4.2. Não utilizar apenas cores ou outras características sensoriais para diferenciar elementos. Tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, que tem a figura vermelha para negativo e figura verde para positivo. Tá? A pessoa que tem daltonismo, por exemplo, vai enxergar tudo amarelo. Então, ele não está enxergando o vermelho e o verde. Então, se o seu site só simboliza por cores o que é negativo e o que é positivo, a pessoa daltônica nem sabe diferenciar o que é um e o que é outro, porque ela está enxergando tudo em tomzinho de amarelo. Tá? Então, assim, não utilizar apenas cores. Ou se esse aqui fosse uma imagem, você já sabia que você ia colocar um alt lá para a pessoa conseguir entender. Tá? Outra coisa para cores. Tá? Então, aqui fez um menu, né? Utilização correta de cores nos elementos. Aqui eu fiz tipo um menu. Procedimento A, procedimento B. Eu coloquei de vermelho. Só que aí aqui eu coloquei entre parênteses recomendado a palavra. Por quê? Porque aí, quando o leitor de tela for ler, ele não está vendo que o procedimento A é em azul e o procedimento B está em destaque, que seria o recomendado. Só que como eu coloquei entre parênteses a palavra recomendado, a pessoa vai ouvir. Super simples, né, gente? Se a gente tiver empatia para lembrar dessas pessoas. Outra recomendação, muitas. Isso aqui vocês chegaram a perguntar para mim. Só que isso aqui não era tão simples, acabou que não deu para mim conversar com vocês sobre a questão de design responsivo, tá? Que trata da resolução da tela. Então, por exemplo, eu tenho um site que eu vou abrir no meu computador, no notebook, e eu tenho um site que eu vou abrir no meu celular. Aí tem um site que você tem que ficar dando zoom, né? Por quê? Porque ele não consegue se readequar de acordo com o tamanho da tela. Por quê? Porque dá trabalho fazer isso, né? Para você fazer isso, você tem diferentes folhas de estilo de acordo com o tamanho da resolução da tela. Gente, então vocês imaginam você fazer uma folha de estilo para uma folha de estilo para outra, já pensando. Sites profissionais fazem isso, né? Então eu vou pensar que o cara vai acessar no celular,
Então, quando ele for fazer no celular, eu vou ter outros tamanhos, né? Ele tem uns comandos chamados de Media Carries, tá? Que tem as resoluções máximas e alterações desejadas, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho aqui esse layout aqui, ó. Esse aqui em destaque com a célula, com a seta, seria como eu estaria visualizando no meu celular. Ele pegou um que estava do lado do outro e colocou para baixo. Por quê? Porque aqui a área é menor, então fica mais fácil ele ver de cima para baixo do que ele ficar com o dedo para ver de um lado para o outro. Isso aqui é legal demais. Isso aqui se chama sites responsivos, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida, vocês ainda vão ter... Nossa, professora, mas dá um trabalho, hein? Jesus! Dá trabalho. Dá trabalho. Misericórdia. Por isso que tem muito site que é baratinho, e tem outros sites que você vai fazer o orçamento, o cara cobra um absurdo. Mas vocês viram tanto que agrega, fala assim, olha, eu vou te cobrar tanto, mas o meu site, ele é um site acessível, que pode ser acessado, né? Pessoas com baixa visão, leitores de tela, pode ser acessado com monitor desligado, tudo pelo teclado, você pode cobrar até mais caro. Outra recomendação, gente, possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente, tá? Isso aqui é principalmente, por exemplo, quando você está navegando pelo teclado e você quer saber onde que o teclado está. Ele destaca por uma linha, vocês veem que cria uma bordinha ao redor de onde eu estou tabulando. Não sei se vocês perceberam, depois vocês prestem atenção. Quando eu estou indo pelo tab, ele cria uma bordinha fininha, tá? Aí, o que eles recomendam? Que você faça via CSS esse destaque, pelo menos para a espessura da borda ser de 2 pixels. Porque aí, quando você passar pelo mouse, ele fica muito mais evidente onde é que o mouse está localizado. Tá? Aqui ele deu o exemplo, ó. Olha o tanto que é simples. A, 2 pontos, focos, vírgula. Esse aqui é um seletor agrupado, né, gente? Então, quando tiver com focos teclado ou quando tiver hover do mouse, tá? Então, quando tiver com teclado ou quando tiver com o mouse, a borda, 2 pixels, sólido e a cor, tá? Valendo para todos os links. Gente, isso aqui é 2 linhas de códigos que facilita muito a visão da pessoa. Quando ele tiver com o mouse ou com teclado, fica muito mais visível onde está localizado tanto o mouse como o teclado. Não é muito simples, eu fiquei encantada com isso aqui. Eu vou estudar muito a respeito disso aqui ainda, porque eu fiquei encantada. Em relação à multimídia, acabando, são 6. Esse aqui eu coloquei pouca coisa, tá? A gente viu pouco da parte de áudio. Mas o que ele pede? Isso aqui é um pouco mais trabalhoso, tá? Geralmente é quem produz o vídeo que faz um pouco mais. Áudio gravado, possuir uma transcrição, tá? Um exemplo, eu vi vocês fazendo isso aí, podcast, né? Fiz um podcast lá, faz entrevista, perguntas sobre saúde. Então, a pessoa que não consegue ouvir, então não vai ouvir o podcast, ele poderia ler, né? Então, você pode, muitas vezes, pegar aquele áudio e transcrever. E aí, a pessoa que não pode ouvir, ela vai ler. Tá? E, às vezes, se não pode ouvir e ainda tem problema de audição, tem problema de visão. Assim, não consegue atender a todos, tá? Mas é uma forma. Esse daqui, o número 6, eu achei fantástico. Se eu tivesse visto esse manual antes, eu tinha passado muito mais conteúdo de formulários para vocês. Tá? Coisas super simples. Tá? Associar etiqueta aos campos. O que é essa etiqueta, gente? O label. Tá? Esses labels os identificadores do que tem que ser escrito. Eu não tinha noção de quanto esses labels eram importantes. Tá? Que é os que é associado aos input, select, o text area. Tá? Outra recomendação para formulário, instruções para dados de entrada. Tá? Por exemplo, data, se você quer que coloca dia, mês e ano, você coloca na descrição, que quando o leitor for passar, ele vai falar data, abre parênteses, DD
traço MM, traço A, a pessoa já vai saber qual é o padrão que ela tem que escrever, tá? E eu posso colocar junto lá do label do formulário, vai facilitar muito, e é super simples. Outra coisa que eu não cheguei a falar com vocês, na outra turma até cheguei a falar, que é a questão do required. O required é um campo obrigatório, tá? E aí o leitor de tela, geralmente, ele identifica o required, então ele vai falar lá nome, aí ele vai ler os atributos do input e ele vai falar required, significa que é obrigatório, tá? Essa informação, ela é lida. Eu só vou colocar lá dentro do input a palavra required. Já vai verificar quais são os campos obrigatórios. Outra recomendação também que eu nunca tinha parado para pensar era a questão do CAPTCHA, né? Gente, como é que a pessoa tem dificuldade com o mouse, o uso do mouse, vai usar o CAPTCHA? Ou a pessoa que não tem baixa visão, ou que realmente não enxerga, como é que ele vai ler? Às vezes a gente mesmo vai tentar escrever e não consegue. Aí eu fico dando refresh para ver se eu consigo entender o que está naquele CAPTCHA. Professora, em algumas opções já vi já que tem como colocar o alto-falante, que ele fala o que está escrito ali. No CAPTCHA? É. Mas aí como é que a pessoa vai pegar o alto-falante se ela não está enxergando onde é que está essa opção de alto-falante? Sabe? Tem como fazer com tab. Que nesse caso aí não aparece, mas nesse caso aí específico. Mas eu já vi realmente que tem a opção de colocar para escutar. Pois eu nunca prestei atenção, não. Mas vou prestar. Mas lá no manual ele dá outras opções, né? Outras opções é ele fazer assim, ó. O CAPTCHA com teste matemático, é uma outra sugestão, né? Escreva por extenso quanto que é 2 mais 3. Que aí, isso aqui é uma forma também de segurança, porque na verdade lá eles colocam o CAPTCHA para saber que é um ser humano, né? Que não é um boot, alguma coisa que está tentando invadir o site automaticamente. É uma recomendação, né? Fim! Pronto. Gente, por hoje é só. Espero ter agregado algumas informações. Na verdade, é só mais um alerta, né? Vocês ainda estão no primeiro ano, ainda vão fazer curso superior para realmente para a parte de desenvolvimento. Isso aqui era só um alerta. E aí a nossa prova vai ser teórica com consulta, tá? Vocês vão pegar basicamente aquele manual, tá? Só de assistir essa aula você já vai conseguir fazer a prova. Não vai ser muito complicado, não. Vai ter algumas de múltipla escolha. Eu vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui, para ser lida pelo leitor. Qual o atributo que você tem que acrescentar um texto descritivo? Você vai falar atributo alt. Eu não vou elaborar, tá, gente? Mas por hoje é só. Eu já coloquei lá, agora eu vou só colocar a gravação da aula. Mas eu já coloquei lá no Classroom o slide dessa aula aqui também, tá? E por hoje é só. Bye, bye. Até a próxima aula. E quem passar direto, só essa aula e acabou. Tchau, professora. Ok, professora. Tchau, tchau, então. Muito obrigado.